Boa noite, irmãos. É um prazer a gente estar aqui. Eu estou falando da minha casa e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para apresentar o nosso terceiro trimestre de estudos da nossa Escola Bíblica Discipuladora. E nesse trimestre nós vamos estar abordando assuntos muito interessantes. E eles vão ser focados nos livros de Provérbios e Eclesiastes. E eu convidei aqui meu irmão, pastor Lucas Manuel da Silva Filho, mais conhecido como professor Pinduca. Boa noite. E a gente vai conversar um pouquinho, né, Pinduca, sobre esses dois livros, mas de uma maneira diferente, tá? A gente vai tentar compreender o porquê que precisamos ler os livros de Provérbios e Eclesiastes. A gente já sabe muito a respeito da história do escritor, do período histórico, do período sociocultural. A gente já estudou tanto isso em outros momentos, mas hoje a gente quer pensar um pouquinho por que eu preciso estudar o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Eu já passo para você essa pergunta. E aí, Pinduca, o que você diz aí a respeito disso? Então, por que nós, eu, ela, vocês aí deveriam estudar, ler, compreender e buscar entender o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes? Primeiro que eles se enquadram em teologia no que nós chamamos de literatura sapiencial. Então, são livros de sabedoria. Uma coisa sapiencial é relativo à sabedoria. E literatura sapiencial ela existe para que o comportamento das pessoas eles sejam adequados, né, a todas e cada uma das suas particularidades no que diz respeito às circunstâncias da vida. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, a literatura sapiencial ela não está relacionada apenas à sabedoria como a gente entende. Fulano é sábio. Mas o que é ser sábio, então? Exatamente. Não é relativo só a ter conhecimento, mas por que eu tenho que ter esse conhecimento? Como que eu vou aplicar esse conhecimento na minha cozinha, na minha vizinhança, na minha vida particular, no meu emprego, na minha escola? Então, saber viver, né? A gente pegou aqui uma colinha, né? O que é sabedoria ou o que é sapiensal? É a qualidade do que é sapiente. Sim. Né? Quer dizer, o que tem discernimento, que tem inteligência, que tem sabedoria. Então não é só aquele que tem sabedoria. Porque a gente ouve muito, eu estou há muito tempo na igreja, talvez você que está assistindo também, está bastante tempo na igreja, a gente imagina sempre, quando fala de sabedoria na Bíblia, a gente logo remete para Salomão. Sim. Né? Salomão, o homem mais sábio da terra. Mas será que era mesmo só sobre sabedoria? Só sobre conhecimento? A gente observa que sapiência é a qualidade daquele que tem sapiência, ou seja, que tem discernimento. É capaz de discernir, né? É capaz de entender. De entender e de saber. Exatamente. Então, assim, e teologicamente, Pinduca, como é que funciona essa questão teológica a respeito da sabedoria, daquilo que é sapiente? Então, quando você lê o livro de Provérbios e lê o livro de Eclesiastes, você tem que ter na sua mente a seguinte questão. A sabedoria divina, que é o que a gente vai adquirir lendo esses livros, é o quê? A sabedoria divina. Mas a sabedoria divina ela significa que a vida não é para ser dicotomizada. O que é uma coisa dicotômica? É separada em partes. Então, muita gente vai usar a sabedoria divina para separar o que é religioso, o que é secular, o que é intelectual, o que é prático. O que é sagrado, o que não é sagrado. O que não é. Só que quando você lê o livro de Provérbios, quando você lê a literatura sapiencial na Bíblia, que é Jó, Provérbios,
Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias também. Daniel, né? Isso tudo é literatura sapiensal. Os judeus chamam de Ketubim, né? Os escritos. O que acontece? Esse tipo de conhecimento, ele não é para você começar a separar as coisas em compartimentos. Porque Deus, quando te criou, Ele nos criou, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para quê? Para dominar a terra, para encher a terra, para exercer o seu governo. Então Deus criou o homem para ele ser um homem completo, sem partes separadas. Então a sabedoria, ela vai fazer com que você viva uma existência relevante. O que é isso? O ato de você viver preenche todas as condições, todos os recônditos da existência, da vida. Não tem nada separado. E a sabedoria, que no caso aqui a sapiencial é divina, é a sabedoria que você vai poder aplicar em todas as áreas da sua vida. Eu estou no colégio, mas eu posso ser um aluno sábio. Eu estou no meio da minha família, no meio da minha parentela, mas eu posso ser um parente sábio. Então, a sabedoria divina, ela vai falar isso, que a sabedoria ela tem uma relação com todos os homens, e relaciona esse homem não só com outro homem, mas também com outro homem e com Deus. Aí você vai para a Bíblia e fala assim, agora eu entendi, porque eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo. Ou seja, eu tenho que agir sabiamente para com o meu próximo e tenho que agir sabiamente para com Deus. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer assim, às vezes, daquele que está ouvindo, que está assistindo a gente. Fique à vontade. Então, é saber, quando eu conheço de Deus, saber de Deus, conhecer as coisas de Deus, ter essa sabedoria relevante, não só com relação à minha pessoa, mas com relação ao próximo, e esse relacionamento, é claro, tá ligado a Deus. Então, saber de Deus para que eu possa saber viver. A frase é essa. É isso, saber de Deus para saber viver. Você adquire a sabedoria de Deus para saber viver. E saber viver não existe instância da vida humana que você possa desconectar de Deus. O que você está falando, pastor? Eu estou dizendo que quando você faz sexo com o seu marido ou com a sua esposa, aquilo ali também está dentro do projeto sábio de Deus ao constituir o ser humano. Quando você vai para o mercado fazer compras e você age com honestidade, quando o caixa te devolve um dinheirinho a mais, aquilo ali, o ato de você ser honesto, você também está sendo... Exatamente. Você está usando o que? A sua inteligência. Você está usando o seu discernimento. Você está usando a sabedoria que Deus deu a você. É isso que é interessante. É que a gente não pode separar a sabedoria de Deus da existência humana. Você foi feito para viver e viver bem. Como que eu vivo bem? Quando eu vivo dentro do projeto de Deus para mim. Dentro da realidade que Deus nos criou. E Deus nos criou para quê? Para que a gente temesse a Ele, nem isso. Não é? Tanto é que o texto diz, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Nós fomos criados para viver sabiamente. E não tem como você viver sabiamente se você não teme a Deus. Ora, se eu temo a Deus, eu vou deixar de fazer um monte de coisa errada. Que hoje talvez as pessoas fazem porque não têm esse conhecimento. Não conhecem Deus desse jeito. Então, adultério não parece ser ruim. Fornicação, homossexualismo. Nem pode mais falar homossexualismo, né? Agora é homossexualidade. Então, nada dessas coisas parece errado. Se dar bem, fazer aquilo que me faz feliz, independente se vai fazer o outro feliz ou não. O estoicismo é bem aplicado. O hedonismo, né? O hedonismo, o estoicismo. Tudo que te dá prazer é lícito. Não importa se eu vou ferir o outro, se eu vou matar te faz bem, pode fazer. Verdade. Mas isso contraria a sabedoria divina. E eu acho que a maior aplicação da sabedoria divina é quando Cristo vem ao mundo. Quando Cristo vem ao mundo, né, ele vem, na verdade, o verbo de Deus, a revelação de Deus, porque sabedoria também precisa ser revelada, a sabedoria de Deus. Se ela não nos for revelada, ninguém consegue alcançá-la, porque ela é uma sabedoria eterna. Então Deus dá com liberalidade se a gente pedir, porque quando você pede sabedoria a Deus, você está pedindo porque você quer, na verdade, se subjugar, estar debaixo do governo dessa sabedoria.
Então, Cristo, quando veio ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito. Na verdade, ele é a revelação dessa sabedoria divina. Ele é a única e verdadeira revelação da sabedoria de Deus. Sim. Aí você vai entender a teologia, né? A lógica de Deus. Por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus criou o homem? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Porque Jesus, ele revela essa sabedoria. Ele mostra pra gente que adquirir sabedoria, e o provérbio fala muito disso, que ser sábio, na verdade, é ser hábil, né? Estar habilitado para ter sucesso na vida. E ter sucesso dentro da sabedoria divina é você se relacionar bem com Deus e se relacionar bem com todos os homens. É isso aí. Agora, Pinduca, preste atenção. Vamos lá. A gente sabe, a gente começou falando, né, do porquê que nós precisamos ler, porquê que nós precisamos compreender os livros de sabedoria, que nesse trimestre a gente vai estar estudando Provérbios e Eclesiastes, mas existem outros, como a gente já falou, Jó, Salmos, Cantares de Salomão, Daniel, Lamentações de Jeremias. Então são livros de sabedoria, são livros recheados dessa sabedoria divina, mas a gente sabe bem que a literatura judaica ela difere um pouco da literatura sapiencial. Apesar do judeu ter escrito esses livros, né, ou os judeus terem escrito esses livros, a literatura judaica ela vem carregada de lei, ela vem carregada de códigos de ética, códigos de conduta. Então, vamos tentar entender um pouquinho essa diferença entre a sabedoria. Como é que funciona essa questão da sabedoria divina para o judeu e para nós ocidentais? Como é que funciona? Como que eu vou te explicar? A sabedoria, que a gente chama de divina, a sapiencial, ela prepara o homem para existir aqui, ter sucesso na sua existência, né? Existir bem e ter sucesso, mas também ela te prepara para viver eternamente. Enquanto que o conhecimento que você adquire normalmente, vamos falar assim, a pessoa pode ser inteligente? Pode. Ela pode ser sábia no conhecimento secular? Sim. Ela pode. Mas esse conhecimento, ele é cíclico, ele é redundante. Ele começa no ser humano e termina no ser humano. E não aperfeiçoa o ser humano por uma existência eterna. Tá. Que Deus tem sempre esse atributo, essa questão de que o ser humano foi criado para se relacionar com Deus, desfrutar desse relacionamento, né? E como Deus não termina, a sabedoria dele não termina, Deus também não quer que você, com a sua existência, termine, mas que você permaneça com ele para sempre. Que é esse conhecimento que a gente tem hoje, que é muito grego, né? O conhecer pelo conhecer, ele só te prepara para você existir dentro da cultura humana, dentro de uma sociedade. Talvez despontar no meio de um grupo social. Aí eu desponto porque eu tenho um curso superior. Sim, te destaca. Vou me destacar. Te dá um destaque. Quando não te dá um destaque, te dá uma forma de governo. Até uma posição social. Sim, porque você adquire conhecimento. E a partir do conhecimento que você adquire, você tem ferramentas intelectuais de conhecimento mesmo para você poder exercer a sua vontade, exercer governo, exercer influência. Mas isso a gente tem que entender que se o conhecimento começa comigo e termina em mim, ele cessa quando eu morro. Exatamente. E a grande questão é, Deus não te preparou para você deixar de existir. Tem que olhar para lá, né? Tem que olhar para lá. Então, Deus não criou o ser humano para que o ser humano morresse, para que o ser humano deixasse de existir. Deus, na verdade, cria o ser humano para viver com ele para sempre. E como que eu vou viver com Deus se eu não entendo a lógica das coisas dele? Verdade. Como que eu vou viver com alguém que eu não conheço? Não compreendo. Que eu não compreendo, que eu não me relaciono
intimamente, é uma relação superficial. Então, esses livros de literatura sapiencial, né, a sabedoria divina que está nesses livros, é para te adequar a esta realidade que você está vivendo como ser humano mortal, e assim que cessar o período mortal da sua existência, você ter condições de viver a outra parte da sua existência. Porque você vive por um momento, como ser humano, mas o que é pó vai voltar ao pó, não é? E aí, quando o seu corpo volta ao pó, a sua alma imortal, que permanece para sempre, ela continua com Deus eternamente. É para isso que a sabedoria existe. Para que você possa existir bem. E existir bem é o quê? É você comungar com outro ser humano. Sim, somos seres relacionais, sociais, lembra? Mas também para viver com a divindade. De qualquer jeito, de qualquer maneira? Não. A maneira de viver com Deus, ela tem um jeito certo. E o jeito certo é, você precisa, como diz o livro de Oséias, né? Conhecer Deus intimamente. Você tem que estar entranhado em Deus. A gente tem aí uma colinha aqui, sabe? Por isso que quando a gente olha para cá. E aqui a gente vai ver a palavra conhecimento no hebraico, é o iada. Né? Esse iada, fala no livro de Oséias, a gente vai encontrar. Iada ou iadá. Ou iadá ou iada. É como se, do que eu estava falando, a gente estava conversando aqui antes, é como se abrisse o coração de Deus assim, e ele abre no peito. E você entra dentro dele. Isso. Esse é o conhecimento. É esse conhecimento que Deus quer que a gente Ou seja, pensa, eu me abro, me rasgo, minha irmã entra dentro de mim. O que significa isso? Se eu me abri, me rasguei, ela entrou dentro de mim, eu estou vivendo, ela está vivendo em mim. É isso que Deus quer que você viva dentro dele. A vida dele. Deus te criou para desfrutar da glória dele. É isso que os livros de sabedoria te ensinam. Vamos ensinar, né? Vamos ensinar. Não terminou ainda, né? Você vai começar a estudar a partir de quê? Lá depois do dia 6 a gente já vai estar estudando, tá? Porque esse encontro aqui vai estar sendo transmitido no dia 6. Né? Então depois, no dia 6 não, no dia 7, segunda-feira, tá, gente? Ó, segunda-feira, 7h30 da noite, né? 19h30, no dia 7 de setembro, feriadão, tem motivo para não assistir. Entra lá no nosso site, no site da PIBAC, ou no YouTube, ou no Facebook, você vai encontrar esse vídeo sendo transmitido. Agora, olha só, interessante. A gente já está falando de conhecimento. Conhecimento, lá no hebraico, quer dizer isso, é você conhecer profundamente. Não é só conhecer por conhecer. Às vezes eu passo por uma pessoa, eu bato a mão, oi, tudo bem? Aí Isaías me pergunta, e aí, você conhece? Você de vista. Né? Superficialmente. Superficialmente. É interessante que no livro de Jó, a gente vai ler e vai perceber Jó dizendo isso. Antes eu te conhecia superficialmente, de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Quer dizer, eu conheço profundamente. Né? Olha o livro de sabedoria atuando aí. Eu te conheço pela manifestação daquilo que você é. Né? Como você se mostrou, eu agora te conheço. Te vejo. E Deus tem esse desejo. Ele tem o desejo de se revelar para nós. Ele se revela através da sua palavra, se revela através de uma atitude. Quando eu atuo na vida de uma pessoa, quando eu sou benigno, longânimo com alguém, bondoso, a pessoa vai olhar e dizer assim, só Deus podia ter tocado no seu coração. Então, é interessante que a palavra conhecimento, no hebraico, ela dá a ideia de percepção. Você não só conhece, você percebe. Você tem um raciocínio objetivo. O que é perceber? É você raciocinar com um objetivo. Você faz uma pergunta, né? Nós fizemos isso agora no início. Para viver de maneira plenamente satisfatória. O que eu preciso conhecer, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer. Isso é um raciocínio objetivo. Quando a gente começou aqui a conversar, eu fiz uma pergunta. Por que precisamos ler os livros de Provérbios e Eclesiastes? Isso aí é uma pergunta que vai gerar um raciocínio objetivo. A gente quer chegar a um objetivo. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta, né? Você faz a pergunta de novo. Por que nós precisamos ler os livros de Provérbios e Eclesiastes, Luca?
para aprender a valorizar os bons conselhos, para não cometer adultério, traição, nem dano moral, para trabalhar, para ter dinheiro e prosperidade financeira adequada, para controlar a nossa boca, para educar os filhos, baseados no nosso próprio exemplo, para vencer a arrogância com a humildade, para manifestar um caráter virtuoso, né? E excelente. Quando a gente olha para a mulher, você vê dentro do livro de Provérbios como que a mulher é importante, é valorizada. Não tem machismo, não tem feminismo. Não, gente. Se a gente tivesse sabedoria divina aplicada mesmo na nossa vida, a gente não era machista, a gente não era chauvinista, a gente não era racista. Não era feminista, não era todo isso tudo ia por água abaixo. Tudo. Continua. Então, o tempo, seus propósitos, a gente vai encontrar isso aqui. A gente vai, nossos direitos e deveres diante de Deus. Exatamente. Prosperidade dos ímpios e a sua ilusão. É uma ilusão esse negócio de ter muito, ter tudo, quero tudo. A gente tem visto, nós vivemos num país de corrupção por causa disso, porque a prosperidade que o indiscriminada, a prosperidade focada na corrupção é o que mais a gente tem visto. Isso é uma ilusão, porque isso vai terminar aqui, porque na eternidade isso não entra não. Começa aqui e termina aqui. A esperança de um futuro desconhecido. Em quem você tem esperado? A quem você está depositando a tua esperança? E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Isso tudo que a gente falou aqui agora são, na verdade, os temas das nossas lições desse trimestre. A gente já aproveitou, né, Pedro? Já passamos para você. Já passamos para vocês. Todas as nossas lições a partir desse dia 7 de setembro, tá certo? Uma coisa que é importante também frisar é que os livros de sabedoria vão ensinar a gente o seguinte: não existe existência humana desligada da existência divina. Não existe. O ser humano existe dentro da eternidade. O que eu quero dizer com isso? Que nós existimos para servir aos propósitos para o qual Deus nos criou. Então, viver contrário disso não é viver, é você lutar contra um fato e uma realidade que é universal, que é uma verdade espiritual. Você, como ser humano, existe, nasce, cresce, reproduz e morre dentro de um lapso de tempo. Esse lapso de tempo existe dentro da eternidade. E se ele existe dentro da eternidade, você lê a Bíblia vai dizer o seguinte assim: quem é o Pai da eternidade? Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, Pai da eternidade. Então você, como ser humano, a sua existência humana, ela existe, estou sendo redundante para você entender, você existe dentro de um lapso de tempo que está dentro da eternidade. Só que o dono da eternidade, o Pai da eternidade, é Deus. Por isso que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quanto mais rápido você entende que você existe dentro de uma graça dada por Deus chamada vida para você, você tem que atrelar a sua vida à vida de Deus, o Iadá. Você tem que viver dentro da vida de Deus. É isso que os livros de sabedoria vão te ensinar. Interessante, a gente estava falando, né? O conhecimento gera percepção, que Exatamente. nada mais é do que um raciocínio objetivo. Prático, né? Prático. O conhecimento também gera habilidade. Ele te dá habilidade. Você é capaz de alguma coisa. O livro de Provérbios fala o tempo todo disso. Saber viver é você ter a habilidade. Habilidade de viver. Viver como? De qualquer jeito? A qualquer preço? Não. Você tem uma habilidade dada pelo conhecimento, dada pela sabedoria divina, e essa habilidade vai te dar capacidade de viver. Então é saber de Deus para saber viver. E outra coisa que a gente vê, Pinduca, é o discernimento. Sim. Discernimento é uma palavra que às vezes parece muito inatingível, muito inalcançável, principalmente nos nossos dias. O próprio apóstolo Paulo começou a falar daquele período, né, que chegaria um tempo em que um dos dons que a gente ia ter que buscar muito era o discernimento, o dom de discernimento do Espírito. Conhecer, saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Olha aí Paulo falando. Tem muita gente que busca o Espírito Santo
com a ideia errada. Uma das grandes funções do Espírito Santo na nossa vida de cristão é dar a gente o quê? Discernimento. E o que é discernimento? É um raciocínio lógico, é um raciocínio amplo, é um raciocínio particular, subjetivo. Exato. Então a gente precisa entender que o teu discernimento não necessariamente é o discernimento dele. Pode ser que Deus, para uma situação, te dê um discernimento e não dê a mim. Exatamente, que Deus tem trato particular com as pessoas. Exatamente. Tanto é que você é diferente de mim. Por isso que eu preciso conhecer a Deus. Por isso que eu preciso conhecer e ter a sabedoria divina. Buscar a sabedoria divina é entender por que eu existo, para que eu existo, qual é o propósito de Deus na minha vida e como eu vou utilizar isso na vida do meu próximo, para que na eternidade eu me apresente diante de Deus com esses feitos, com essas ações, diante de Deus de forma digna, tá certo? Eu achei interessante que uma última coisa que eu coloquei aqui na cola, sabe, gente? Que é a compreensão. Compreender não é só entender. Não. Tem gente que entende, mas não compreende. Não apreende, não absorve. É saber a sua extensão. O que realmente, qual a totalidade daquilo que eu estou aprendendo com Deus. Literalmente se eu tomar essa atitude, a compreensão dentro da sabedoria, ela vai te fazer o seguinte, vai te fazer você entender que se você toma uma atitude, qual é a extensão dessa atitude? Quais as consequências dessa atitude? Isso aí. Você não só começa as coisas, mas você também termina. Exatamente. Tem um início, tem um meio, tem um fim. Sim. A gente tem que ser responsável. Por isso que a Bíblia, a todo momento, ela está te lembrando que a responsabilidade é pessoal. Deus é soberano, Deus é soberano. Mas você é responsável pelas suas ações. Porque você precisa compreender. Você precisa tomar ciência, absorver e compreender. Por exemplo, isso aqui vai me levar aonde? Quais são as consequências desses atos? Né? Posso puxar um pouquinho? Domingo agora, esse domingo que passou, cara, vocês estão assistindo esse vídeo dia 6. Então foi no dia... 7. Vamos assistir dia 7. Vocês vão assistir esse vídeo dia 7. Isso. Só que no dia 30, né, que para mim foi ontem, domingo, eu tive uma escola dominical e nós falamos sobre ansiedade. Só que a ansiedade que os cristãos estão vivendo hoje é por quê? Porque o ser humano, ele pensa e tem sensações. Ele mistura pensamento e sensações e isso vai dar a ele a ideia sobre as coisas. Essa ideia sobre as coisas determina a forma como cada um de nós nos relacionamos com a realidade. Como que eu vivo? Eu vivo baseado no que eu penso e no que eu sinto. Só que, se esse pensamento, se essas sensações me levam a viver uma vida aflito demais, preocupado demais, desassossegado demais, a ponto de o meu comportamento ser um comportamento ansioso, eu vou ficar doente. Essa inquietude pela vida é porque muitas vezes nós não temos o quê? Nós não estamos desfrutando da sabedoria. Porque a sabedoria coloca tudo no seu lugar. A sabedoria divina, Deus já criou todas as coisas organizadas, bem postas, direitinho. Nós é que desorganizamos as coisas com o nosso pecado, com nossos anseios, com nossos desejos desorganizados. E aí a sabedoria divina, ela nos ajuda até mesmo a deixar de ser ansiosos. Pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, a solicitude da vida, as coisas de amanhã. Por quê? Porque a sabedoria coloca todas as suas coisas nos seus devidos lugares. Aí entra o discernimento, aí entra a compreensão de começar e terminar. O raciocínio objetivo, né? A percepção das coisas como elas são, não o que eu acho, o meu achismo. Porque a gente tem muito disso, né? As pessoas falam de fantasiar. O que é fantasiar? Eu tenho uma ideia sobre uma coisa, aquela ideia não corresponde à realidade, mas eu, em vez de focar na realidade, eu foco no meu desejo, na minha fantasia. Isso vai me criar problema lá na frente. Porque a conta não vai fechar. Né? O que eu desejo não é o que realmente é. E aí vem a frustração. Interessante, Felipe. Você está falando e eu estou aqui na cola, né? Vou direto. Porque senão a gente fala, gente, até ano que vem. Não parece não, mas já temos um tempinho aqui, né? Meia hora falando. Então, a gente tem que entender que a palavra sabedoria, nós falamos de conhecimento. Tá, eu conheço. E agora, o que é sabedoria?
Que tal essa sabedoria, como essa sabedoria que Salomão pediu a Deus e Deus deu? E porque ele só pediu sabedoria e não pediu riqueza, ele ganhou, além da sabedoria, ele ganhou a riqueza. Estivéssemos vivendo hoje, Salomão estivesse vivendo hoje, ele talvez, será que ele ia pedir sabedoria ou ele ia pedir riqueza? No mundo capitalista que a gente vive aí. Mas enfim, vamos lá, isso é para uma outra aula. A palavra Roquimã ou Roquimã quer dizer saber, sabedoria. E lá no hebraico, ela tem um sentido também, ela tem um significado um pouco diferente do nosso significado. 3 significados. Tem 3, na verdade. Ó, uma palavra quer dizer 3 coisas. Primeiro, habilidade para guerrear. Peraí, o que isso tem a ver com sabedoria? Josué, ele tinha um Roquimã. Ele tinha habilidade para guerrear. Sim. Sansão tinha um Roquimã. Ele tinha habilidade para guerrear. Ele só não tinha um Roquimã para administrar. Para administrar, não soube administrar a vida dele. Né? Outra coisa, além da habilidade para guerrear, o Roquimã é saber administrar e governar. Mas governar por governar? Não, governar o tempo, saber usar o tempo, gente. Olha, saber cuidar do tempo, saber administrar o tempo nos livra da ansiedade. Você sabia disso? Se você sabe onde você quer chegar, você não fica ansioso. E você sabe exatamente quanto tempo você vai gastar para chegar onde você quer. Qual o caminho Que você vai. Você não vai perder tempo. Então, administrar o tempo, administrar coisas e administrar recursos. Quantas vezes Deus tem nos dado recursos? Estou falando de recursos financeiros só não. Estou falando, às vezes, de uma casa, às vezes, de um imóvel. Às vezes, Deus está te dando recursos intelectuais para você fazer uma faculdade e você joga fora, literalmente. Você não está usando a sabedoria. Não está sendo sábio. Então, outra coisa que a Roquimã nos dá é a prudência. Aí que mora o perigo, Pedro. Queria que você falasse sobre isso, que é a capacidade emocional de gerenciar as suas emoções. Fala lá, meu filho. Esse é o grande problema. Porque o Roquimã que gerencia o seu emocional, que te coloca em equilíbrio, que faltou a Salomão, né? Salomão tinha o primeiro Roquimã, e tinha o segundo Roquimã muito bem desenvolvido, muito bem aplicado. Mas na hora de domínio próprio, de gerenciar a sua própria vida, o que ele fez? Ele abriu mão disso. Que é outra coisa interessante. Deus, ele dá a sabedoria dele, literalmente. Deus não dá a sabedoria dele por medida. Você pode pedir e você vai receber. Mas você pediu e recebeu, agora você tem que colocar em prática o que você recebeu. Que é o que muitas vezes você lê o texto bíblico e você vê pessoas que acertam de um lado e erram de outro. Por quê? Porque a sabedoria está condicionada à sua vontade. Você recebe a sabedoria, mas se você vai usar ou não a sabedoria, é você que decide. Deus, ele faz a parte dele. Ele enviou Jesus Cristo, que é a encarnação do Verbo, né? O Verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Iada de Deus, o Roquimã de Deus, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas, ela veio. Habitou no nosso meio. Agora, se a gente vai querer aceitar esse Roquimã de Deus ou não? Agora, se você segue o exemplo de Jesus, ou se você deixa, né, como a gente leu aqui, né, as palavras de Deus habitarem dentro de você, se ele é o Verbo vivo, se ele é o Pai da eternidade, não é? A sabedoria está identificada para o judeu com o Messias. O Messias e a sabedoria é uma coisa só. Então pensa comigo. Jesus é a sabedoria. Por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você tem que viver a sabedoria, viver com sabedoria, andar com sabedoria, falar com sabedoria, pensar com sabedoria, existir sabiamente, ou seja, ter a habilidade de se relacionar com os homens e com Deus, construindo o que tiver que ser construído para que outros também adquiram sabedoria. Porque o sábio, ele guia o outro sábio. O sábio, ele vai sempre guiar outros à sabedoria, ao crescimento, ao aprendizado, à melhoria, ao aperfeiçoamento. E quando a gente não atenta para essas coisas? Por exemplo, Salomão. Como é que foi os últimos dias de Salomão? Tudo atabalhoado. O cara sábio, porque Deus deu o Roquimã para ele. Mas ele fez o que com a Roquimã dele? Ele usou. Quando chegou na hora que se direcionou para ele, não é? Como a gente estava escrito aqui, era o quê?
Aqui. Ó, Hokmah aqui é prudência. Agir prudentemente. Se eu sei que se eu vou colocar isso aqui, vai ter a possibilidade de cair e quebrar, eu não coloco. Vou ser prudente, vou evitar o mal. Eu vou fugir do mal, eu vou fugir da coisa errada, da possibilidade da coisa errada acontecer. Você tem agido com Hokmah? Você tem buscado a sabedoria de Deus para fugir da aparência do mal? Principalmente no livro de Provérbios, tá, gente? Daqui a pouco a gente entra, já estamos entrando aqui no livro de Eclesiastes. Mas já tem isso. Menino, vamos embora, vamos lá. Ela foca, acima de tudo, na aplicação da sabedoria nos âmbitos da vida que não são regulados por normas de culto ou doutrinas, leis expressas pelo Senhor. Mas peraí, a Bíblia toda não está focada nas leis do Senhor? Não, o livro de Provérbios, ele está focado na existência humana. E na sabedoria que o homem pode adquirir de Deus, sim. Mas não necessariamente naquelas leis de Moisés que a gente vai ver nos livros de Levítico, por exemplo, ou nos livros de Números, ou no Pentateuco, né? Pode falar. Por quê? Porque aquelas leis diziam respeito a quem? Aos judeus. Aos judeus. Daquilo tudo lá que está no Pentateuco, o que serve para a gente hoje? A parte moral, os princípios de moralidade, os princípios de santidade, os princípios que Deus estabeleceu para todos os homens. E isso que a gente aplica hoje. Por isso que eu falo que a sabedoria, a sociedade muda, a cultura muda, mas a sabedoria de Deus não muda. Ela serve tanto para o judeu como para o grego, por bárbaro ou por cita, não é? Para o persa ou para o esquimó. A sabedoria de Deus tem o seu valor e o valor dela não muda. Não muda. Porque a doutrina, a lei de Moisés, ela se aplicou àquele povo que saiu do deserto, que atravessou o deserto. Então Deus precisava criar aquelas leis para nortear a vida daquele povo e deixar, fazer com que eles deixassem aquela vida do Egito para trás. Sim, e agora, exatamente, largar aquele ranço, né, do cativeiro. Mas assim, como ele falou, as culturas mudaram. O Egito já foi no auge, depois caiu, depois subiu de novo, depois caiu de novo. Babilônia já esteve no auge, caiu. Então, assim, hoje nós estamos no século XXI. E o que eu vou extrair dessa lei? Eu posso seguir toda a lei de Moisés? Posso. Por prazer, posso. Jesus falou, eu vim cumprir toda a lei. Ele era judeu, ele tinha que cumprir toda a lei mesmo. Tá certo? Então ele já cumpriu toda a lei. Agora, existem coisas na palavra, existem situações na palavra que se aplicam a qualquer povo, independente de ser judeu, independente de ser de Israel, de viver ali naquela região, de ter nascido de Abraão, de Isaac, de Jacó. É povo, nós somos adquiridos. Então, porque somos adquiridos, nós precisamos seguir a conduta da nossa existência, como ele falou, não tem que ser focada na vontade de Deus, naquilo que é sabedoria divina revelada para nós. Falei alguma bobagem? Não. Então, o livro de Provérbios não fala na sua maioria, na sua maior parte, sobre temas propriamente religiosos. Isso que é legal, porque senão a sabedoria de Deus ela ia ficar restrita só ao tema religioso. A sabedoria de Deus, a sabedoria divina só serve quando o assunto for religião. Não. Provérbio mostra pra gente o quê? Que a sabedoria de Deus ela serve para todas as áreas da existência humana, todos os âmbitos, todas as circunstâncias, todas as situações. A sabedoria humana, ela tem que preencher a existência humana. A sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus tem que preencher na dimensão pessoal, na dimensão coletiva, na educação, nos relacionamentos, na conduta social, na conduta política. Exatamente. Então, você quer ser um bom político, mas você quer ser um político justo, você quer um político que se afasta do mal, se afasta da corrupção, vai buscar sabedoria divina, você vai ver se você não vai encontrar. Então, sabedoria divina, ela atende a dimensão pessoal, sim, a dimensão coletiva, a educacional, sim, a política, os negócios, o relacionamento, todos os tipos de relacionamento. Trabalho.
a conduta social no geral, Sim. não é? Então, ela está dentro, ela está relacionada ao princípio prático. Como eu posso viver uma vida cristã? Agora vamos trazer para nós os cristãos, vamos fechar aqui no No que nos interessa, no que nos interessa, exatamente. Como eu posso viver uma vida cristã genuinamente bíblica, dentro de uma sabedoria divina, trazendo o conhecimento de Deus para a minha vida? Como? Como é que eu posso fazer isso? Buscando essa sabedoria em Deus. Senhor, como eu posso viver? O temor do Senhor É o princípio da sabedoria. E aí a gente vai entrar, quando a gente fala em Provérbios 1,7, que diz exatamente isso, que se você teme a Deus, não é ter medo de Deus. Temor é diferente de ter medo. É um respeito, é um exatamente, conhecimento. Eu tenho medo de aranha, mas eu não tenho uma aranha. Eu tenho pavor de aranha. Tá, eu tenho medo. Mas a gente não respeita a aranha. Mas eu não tenho respeito nenhum pela aranha. Claro que não. Se eu puder matar, vou matar. Entendeu? Então, é o princípio da sabedoria, é temer a Deus. É respeitar a Deus. E aí, Eclesiastes? Poxa, vamos lá. Como é um livro menor, eu acho que a gente consegue resumir. Dos livros de literatura sapiencial, isso, não é? É o menor deles, é o mais curto. Então, a palavra Eclesiastes, ela vem da Septuaginta, né? Foram os 70 que, quando traduziram para o grego, usaram esse nome, que quer dizer assembleia, reunião, assembleia. Eclesiastes seria o orador da assembleia. Desta assembleia, que em hebraico quer dizer Qohelet. Então, ele é o pregador, ele é o orador, então ele anuncia, ele é o anunciador da sabedoria. Olha que legal. Só que, apesar dele ser o mais curto, ele está dentro de um período onde a reflexão começa, né? É o período que ele mais gosta, né? Que é o período clássico da cultura grega. A expansão da cultura grega. Onde a sabedoria grega, a expansão, como ele falou, da sabedoria grega, está começando a despontar, né? Então, esse homem, esse judeu, provavelmente um judeu... É um sábio judeu da Palestina. Mas peraí, não foi Salomão? Então, o estilo do hebraico do livro... Do grego, perdão. Não, o estilo do hebraico é antigo, mas não é tão antigo quanto da época de Salomão. Quanto então, Provérbios, né? A maneira como o livro foi escrito é diferente. Muitos provérbios foram escritos por Salomão, mas o livro de Eclesiastes não foi escrito por Salomão, porque a língua hebraica, a forma hebraica de escrever que eles usaram é mais recente. É diferente do hebraico da época de Provérbios, por exemplo. Entendi. E como foi, tudo aponta para um sábio judeu da Palestina, que viveu nessa época da expansão da cultura grega, por isso Septuaginta, aquela coisa toda, então a gente entende que não foi Salomão, embora o livro mencione Salomão, sem falar expressamente o nome Salomão, quando fala assim, o filho do rei Davi, o filho sábio que governou Jerusalém, filho de Davi. Qual filho sábio que governou Jerusalém que é filho de Davi? Salomão. Então a gente entende que algumas coisas são relativas a ele. Agora tem uma característica importante, Pinduca, que é a digressão, né? Vou traduzir isso em termos mais fáceis. O que é uma digressão? O livro de Eclesiastes, ele é quase todo escrito a forma literária usada é digressão. Então, é um diálogo do autor, daquele que está escrevendo, com ele mesmo. E esse tipo de escrita, esse tipo de diálogo, não acontecia no período de Salomão. Esse estilo literário não existia. Até existia, mas assim, não usado por um judeu. Jeremias, por exemplo, quando ele estava fazendo as lamentações dele, ele sai pelos montes chorando e falando. Mas ele está falando ali em tese, está falando com quem? Não está falando com ele mesmo. Ele está falando com Deus, porque ele sabe que Deus está ouvindo. No caso do livro de Eclesiastes, não. Ele fala com ele mesmo. Então ele pergunta e ele responde o tempo todo. Tá? Então, ele considera realidades opostas entre si. Por exemplo, ele vai falar da vida e ele vai falar da morte. Ele vai falar do claro e do escuro. Ele vai falar da sabedoria e vai falar da estupidez, ou da estultícia, né? Que ele usa muito. É interessante que você já falou sobre isso. As culturas mudam, a sabedoria não. A sabedoria divina nunca muda.
Nunca. Ela é eterna. Mas a gente observa Deus é que imutável, né? Deus é imutável, né? Sua sabedoria é imutável. A pós-modernidade, ela considera a igreja hoje como um mero apoio à sua verdade individual. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o que, por exemplo, a igreja hoje, ser considerado um mero apoio, quer dizer que a verdade que a igreja ensina, professa, a sabedoria que a igreja guarda, tudo isso tem que servir ao propósito da cultura na qual está inserida. E não é por aí, né? E, na verdade, a igreja não é isso. A igreja é o corpo visível de Deus. Cristo é o cabeça. Então, a igreja tem que fazer o que a cabeça quer. O corpo só faz o que a cabeça quer. Então, se modernamente a sociedade exige que a igreja apoie as suas reivindicações, quais são as reivindicações da sociedade hoje? São baseadas em quê? Humanismo, relativismo ético e moral, hedonismo, subjetivismo, o eu exacerbado. Cristo não é o centro, quem é o centro sou eu, se eu sou o centro, eu escolho meu padrão moral, eu escolho o que é certo, o que é errado, eu escolho o que é falso, o que é verdadeiro, eu decido qual é o padrão de tudo. Esse é o grande problema. Não se engane. A gente acha que a gente vai encontrar essa fala, esse discurso lá fora da igreja, mas não. Hoje o discurso, com todas esses ismos e essas defesas humanistas, essas defesas focadas no ser humano, elas começam dentro da igreja. O que você está falando é tão sério, que aí você vê por que é tão necessário a gente conhecer Deus e o pensamento de Deus sobre tudo. Teologia, né? O teologos, ou seja, a lógica de Deus acerca de todas as coisas. Aonde que surgiu o movimento desigrejado? Tem como eu ser um desigrejado se eu nunca participei de uma igreja? Eu tenho como ser não religioso a partir de uma não religião? Dois grandes movimentos dentro da sociedade pós-moderna hoje. Desigrejados, aqueles que já estiveram em uma instituição religiosa e a rejeitaram. O desigrejado, ele rejeita a instituição igreja. E hoje nós temos um problema que cresce muito. Cresce mais do que o número de evangélicos, cresce mais do que o número de católicos, cresce mais do que o número de protestantes ou muçulmanos ou qualquer outra religião. Quem é? Os não religiosos. O que é um não religioso, pastor? Simples. Ele não quer a religião, normalmente a normativa que está aí, nem a católica, nem nenhuma. Ele não quer a instituição, igreja. Ele não quer a religião, nos moldes que nós temos. Ele não quer esses princípios. Ele rejeita a Bíblia, ele rejeita o livro dos Mormons, ele rejeita qualquer literatura religiosa, de vínculo religioso. O que o não religioso quer? Ele quer exercer o senso religioso dele, mas dentro de uma religiosidade customizada, ou seja, ele cria a maneira dele cultuar o divino, o eterno, o númico, o espiritual. Então, essa parcela de pessoas hoje dentro da sociedade cresce muito. O não religioso. Eu tenho um senso religioso e quero exercer a minha espiritualidade, mas não nos moldes, como a gente fala, ortodoxos, vamos dizer assim. Dentro dos moldes normais, como a gente entende religião, nos moldes normativos da religião. Porque hoje a gente pergunta, né, você é evangélico? Sou evangélico não praticante. Como assim? Eu sou protestante não praticante, sou católico não praticante. Então você não é católico. Eu sou cristão, não, mas eu interpreto a Bíblia particularmente. Como assim? Eu não entendo isso. Não consigo compreender. Agora, vamos focar aqui, senão a gente abre essas janelas e não fecha, né? Então, o livro de Eclesiastes, só para a gente ir fechando, né? O pregador, então, ele está buscando sentido da vida. E será que essa busca pelo sentido da vida não era também uma forma muito clara dos sábios gregos buscarem a sabedoria, buscarem esse sentido da vida?
Será que hoje nós também não estamos buscando o sentido da vida? Só que a busca pelo sentido da vida, ela foi respondida. Nossa busca pelo sentido da vida está em focarmos a nossa existência não somente aqui. Sim. Não vivemos essa vida por ela mesma. Porque o que ele falou, se no momento em que nós nos formos, nós morrermos, acaba toda a nossa existência. A atividade humana, ela cessa na morte. A atividade humana cessa na morte. A atividade, mas e a eternidade? É aquilo que eu falei lá no início desse vídeo. O existir humano é dentro de um lapso de tempo, dentro de uma eternidade enorme. E a gente vai observar em Eclesiastes, não sei se dá para você ir abrindo aí para mim, Eclesiastes 1:3, ele vai fazer uma pergunta, né? O pregador vai fazer uma pergunta. Eclesiastes 1:3. E você também pode abrir aí a sua Bíblia e ler com a gente. Em Eclesiastes 1:3 diz assim: que proveito tem alguém de todo o seu trabalho com que se afadiga, que se cansa debaixo do sol? Que proveito tem essa vida se eu sei que ela vai acabar, vai cessar, minha atividade humana vai cessar aqui? Como assim? Que proveito eu tenho de existir se essa existência para aqui? E ele vai responder ao longo do livro. Lá no final, ele vai falar, lá no último versículo do livro de Eclesiastes, ele vai dizer, capítulo 12, capítulo 12, verso 13, diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Opa, ele abre a pergunta, mas ele fecha. Ele diz assim: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E a gente estudou o Apocalipse, a gente viu isso, o grande e terrível dia do Senhor, onde todas as nossas obras serão manifestas, sejam boas ou más. Boas para a vida eterna e más para a condenação eterna. Então, para e pensa. O que eu vou fazer com essa existência? Que proveito tenho eu de ter uma existência nessa terra? É isso que o livro de Eclesiastes vai focar. Se eu vou ter que dar conta dessa existência e eu não me preparar para ela, tá? Eu queria que você lesse. Fala. Leu o Jó, né? 28. Ah, você quer falar Mas antes eu queria dizer o seguinte: você tem um resumo para literatura sapiencial ou a literatura de sabedoria da Bíblia? O resumo seria o seguinte: a sabedoria que a gente aprende com esses livros, ela vai resumir tudo para a gente da seguinte maneira: Deus, ele nos criou como seres. Deus nos criou como seres. Ele nos ilumina com a sua verdade e nos atrai e nos dá a paz com o seu amor. É literalmente isso. A sabedoria divina existe. Deus manifesta a sua sabedoria e entrega ela para a gente através do seu Filho. Para isso. Para que a gente seja iluminado pela sua verdade, atraídos e pacificados pelo amor dele. Amém. Por isso que ele nos fez seres humanos, capazes de entender e de receber esse tipo de sabedoria e de desfrutar disso. Tá bom? Não esquece disso. E vamos ler o livro de Jó, capítulo 28. Jó 28. Isso. Também um livro de sabedoria. Você vai ler um e eu vou ler o outro? Pode ser, então. Então vamos lá, comece. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina ignora,
e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de águas e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Preste atenção agora. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar também diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Eu creio que esse capítulo 28 de Jó resume bem tudo aquilo que a gente falou hoje. Às vezes a gente busca conhecimento e sabedoria para ser um proeminente pregador, para ser um eloquente orador, e às vezes a gente se esquece que na simplicidade da existência humana, Deus deposita a sua sabedoria divina. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso? Não deixa de assistir. A partir do dia 7, a partir de hoje, né? Está sendo transmitido para você. Não deixe de assistir nenhuma aula. Nós vamos falar sobre a existência humana e como lidar com essa existência humana no conhecimento, na sabedoria divina, dentro daquilo que Deus tem revelado para nós, através da sua palavra, mas principalmente através do seu Filho Jesus. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite. Não se esqueçam do nosso horário, sempre às 19h30. A partir de hoje, dia 7, está sendo transmitido para você. Nós vamos estar nos encontrando todas as segundas-feiras, até o final do ano. Né? Até a última segunda-feira de novembro, nós vamos estar aqui juntos, estudando a palavra de Deus, para crescermos, não só no conhecimento humano, mas principalmente no conhecimento da palavra de Deus, na sabedoria divina. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer que eu sou Rétula Caminha e eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. Se apresenta, Pinduca. Eu sou Lucas Manuel da Silva Filho, vulgarmente conhecido como Lucas Pinduca, o pastor Pinduca, e eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Praia Linda. Que Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Deus abençoe.